Seja bem-vindo à aula número 16 do mini curso de Introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Nessa aula vamos fazer os primeiros desenhos do detalhamento 2D dos componentes do nosso projeto. Lembrando que o projeto corrente aqui do mini curso é a morsa de mesa. Vamos lá? Sempre é bom lembrar que esse projeto morsa de mesa tem sido elaborado aqui nesse mini curso desde a aula número 1, veja que já estamos na aula número 16. Caso você não tenha acompanhado esse passo a passo, eu sugiro que você acesse a playlist que está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde todas as aulas foram colocadas na sequência, tá bom? A partir de agora, a gente cria uma folha para cada componente aqui da nossa morsa de mesa, tá? A ordem que eu vou seguir é a ordem da nossa lista de materiais, é a ordem dos nossos componentes. O primeiro deles é a base, então a gente inicia pela base, tá bom? Então vamos lá, uma nova folha, adicionando uma nova folha. Por padrão, ele usou o mesmo tamanho da folha anterior. Se precisar, você já sabe, a gente pode alterar depois. Já vou renomear isso daqui como item 001. Vou passar um pouco mais rápido aqui, pessoal, porque tudo isso a gente já viu nos desenhos das folhas de montagem, tá? Vista de modelo, eu vou procurar o meu componente base. Ele abriu a pasta do projeto, tá lá a base. Eu não preciso ter esse componente aberto no 3D aqui no SolidWorks, tá? Apenas indicando qual é ali já é o suficiente. Vista, vou ficar com essa daqui mesmo. Porém, deixa eu mudar alguma coisa aqui, ó. Linhas tracejadas, por hora vai ser só isso. Clico na tela. Posso já aproveitar o comando e criar uma vista projetada ali. Por hora, somente isso. Muito bem, veja, pessoal. Uma parte importante aqui do componente, que são os furos, estão todos em linhas tracejadas aqui na vista, nessa elevação, nessa vista frontal. Eu posso utilizar o mesmo recurso que eu utilizei na folha de montagem, na primeira folha, que é passar um corte para mostrar as partes importantes aqui do meu componente. No caso aqui as furações, né? Então eu vou fazer isso, eu vou excluir essa vista. Eu vou fazer algo muito parecido, porém utilizando a vista de seção. Na horizontal, eu quero que o corte passe nesse furo. Mas eu posso também, por exemplo, pedir um desvio, pedir que ele passe também por esse furo aqui, tá? Porque eles são diferentes, né? Eu preciso mostrar um representante de cada um dos furos. Por exemplo, esses 4 furos aqui são iguais. Já vou mostrar ele aqui no corte. Mas esses dois são diferentes. Eu preciso fazer um desvio em um deles aqui. Então vou vir aqui nessa opção, deslocamento do entalhe. Aqui no SolidWorks funciona assim. Eu vou clicar onde eu quero o início do desvio. Agora eu clico onde eu quero o final do desvio. E o terceiro ponto é por onde o corte vai ser desviado definitivamente. Por exemplo, no centro desse furo. Cliquei ali, aceito o comando. Olha lá. Clico em qualquer lugar ali. Eu tenho um corte que passa por esse furo, desvia para mostrar esse daqui e volta, por exemplo. Eu poderia ter saído reto com ele também. Não teria grande diferença aqui. Por opção, por padrão ali, por configuração, ele vai seguindo a ordem alfabética. Mas eu prefiro mudar ali para corte A. Ele vai dar uma mensagem dizendo que o corte A já existe. Porém, pessoal, existe em outra folha, certo? Na folha de montagem. Então não tem problema se a gente sempre começar pela letra A, desde que a gente esteja em uma nova folha. É assim que eu costumo fazer. Então, vou dar um OK ali. Também, se quiser manter a ordem alfabética, não tem problema nenhum, né? Aqui você sabe que eu gosto de mudar para corte A. Pronto. Veja, agora não tem mais linhas tracejadas. Eu posso colocar as dimensões diretamente aqui. Porque existe uma regrinha, né, de que não é legal que você coloque cotas, dimensões em linhas tracejadas. É uma regra do desenho técnico isso. Eu vejo muito o pessoal cotar linhas tracejadas por aí, isso está se tornando bastante comum, na verdade, mas, por regra, não é legal que você faça assim. Seria isso aqui, ó. Vou criar uma vista projetada aqui, ó. Por exemplo, colocar uma cota aqui, ó. Tá? Olha lá, eu cotei diretamente da linha tracejada.
O ideal, por padrão, é que você passe um corte na região onde você quer colocar medidas, tá? Muito bem, deixa eu excluir isso daqui. Vou aproveitar também e criar já uma nova vista projetada, partindo daqui, será uma vista lateral. Vou aplicar ali as linhas tracejadas, já que não se trata de um corte. Em corte, eu já mostrei para você, não é legal que a gente tenha linhas tracejadas. Muito bem, tenho 3 vistas. É um componente relativamente simples. Componentes retangulares, simples, normalmente a gente resolve com 3 vistas, né? O que é resolver? É mostrar todos os detalhes para que o pessoal possa confeccionar esse componente, certo? Normalmente, itens retangulares simples, 3 vistas. Quando são cilíndricos, você vai ver no próximo componente, em 2 vistas a gente resolve, tá? Agora, caso tenha muitos detalhes, o componente seja um pouco mais complexo, você vai adicionando cortes, vai adicionando vistas auxiliares. O importante é que não falte informações para a pessoa que for fazer uso desse desenho. Só para lembrar a questão conceitual que eu já passei para você. Desenho de componente, quem vai fazer uso é o pessoal da usinagem. É o pessoal que vai construir o componente e não mais o pessoal da montagem, né? Ferramenteiros, por exemplo, como nós vimos aqui nas folhas anteriores, tá? Deixa eu verificar a escala que eu estou utilizando. Escala 1:1, vou manter assim. Vou também criar uma nova vista projetada, porém agora uma vista auxiliar, que será apenas uma vista isométrica. Deixa eu ver qual que vai ficar melhor aqui. É essa daqui, ó. Vou colocar ela lá no canto da folha. Como são desenhos menores daqui para frente, folhas menores em geral do que as folhas de montagem, eu vou diminuir a escala somente da minha vista isométrica, porque ela é uma vista auxiliar, certo? Ela pode ser menor. Eu vou tirar as linhas tracejadas e vou dar um giro nela ali. Botão direito, girar vista e agora de 30 em 30, olha lá, normalmente 60 graus, né? Pronto. Vou deixar essa vista aqui porque eu já percebo que eu vou ter que diminuir de folha. Essa folha está muito grande. Vou fazer isso agora então. Botão direito, propriedades. Vou utilizar uma folha A3. Aplica. Olha lá. Acredito que vai ficar legal em uma folha A3. Se não ficar, a gente volta a aumentar essa folha, tá, pessoal? Por hora é isso. Muito bem, na minha sequência eu gosto de colocar algumas linhas de centro. Mas aqui no caso eu acho que eu vou colocar somente essa daqui. Existe uma simetria nessa base, certo? Nesse sentido existe uma simetria, no outro sentido não existe. Então linha de centro somente aqui nesse caso, tá? A partir de agora nós vamos colocar algumas dimensões, né, do componente, dessa furação, coordenadas da furação e tudo mais. Deixa eu te mostrar uma função muito útil, muito usual aqui do SolidWorks, que a gente não vai utilizar nessa folha especificamente, mas eu não quero passar batido, eu quero te mostrar. Vem aqui, ó, inserir, tabelas, tabela de furos, tá? Veja, ele quer ali uma origem de onde eu vou partir as minhas coordenadas, então aleatoriamente eu vou escolher esse furo aqui, ó, como sendo ponto 0, x0, y0. E agora eu vou escolher quais furos que eu quero colocar nessa minha tabela. Você já vai ver como vai ficar. Vou escolher todos os furos. Pronto. Tem outras opções aqui, eu não vou me apegar muito nisso. Aceito o comando. Essa minha instalação está com esse probleminha, ignore isso aqui, ok? O fato é que ele gera ali, ó, algo muito parecido com a nossa lista de materiais, mas é uma tabela com todos os furos reconhecidos ali. Ele coloca um rótulo, um nome para cada furo, a coordenada em X, coordenada em Y e também o tamanho do furo. Veja, diâmetro de 15 passante. Aqui ele mostrou o diâmetro de 9 passante com um rebaixo, diâmetro de 15 por 3 de profundidade. Então é assim que a gente interpreta isso aqui, tá? Quando você tem placas com muitos furos, é interessante que você faça desse jeito, para não poluir demais o desenho. E o pessoal da usinagem faz um bom uso disso aqui. É bastante simples para eles, tá? Mas aqui eu entendo que são poucos furos e a gente vai fazer de uma forma diferente. Então eu excluí a tabela, tá bom? Como que a gente vai fazer? Eu vou usar esse aqui, ó. Dimensão da ordenada,
tá? Tá ali embaixo da dimensão inteligente, dimensão da ordenada. Eu vou escolher uma origem, certo? Por exemplo, aqui será o meu ponto 0. Olha lá. E agora, de onde eu quero puxar a coordenada, eu vou clicando. Por exemplo, desse furo, por exemplo, desse furo aqui, desse aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, que é o rasgo, né? Eu vou pegar essa aresta aqui, não vou pegar as duas, daqui a pouco eu te mostro por quê. Aqui é a mesma coisa, vou pegar essa aresta aqui, ok. Veja que partindo dessa aresta 0, ele puxou todas as outras coordenadas. E agora eu vou fazer o seguinte também, aproveitando que o comando ainda está aberto, eu vou vir aqui em linha de chamada, eu vou tirar essa cadeia de ordenada aqui, ó. Veja, ele elimina essas linhas aqui, que não são necessárias, apenas poluem o desenho. Pronto, eu já tenho as minhas coordenadas em X partindo dessa face. É uma face que eu escolhi como sendo a origem da usinagem, tá? No outro sentido, eu tenho aqui as coordenadas em X, faltam as em Y. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou escolher uma face dessa vez. Como eu tenho simetria, o interessante é que a gente coloque o ponto 0 no centro da simetria. Então a minha linha 0 vai ser aqui, ó. Pronto. Furos. Esse e esses aqui também. Linha de chamada, tiro a cadeia de ordenada. Ok. Não vou pegar a linha do rasgo, porque aqui, como tem simetria, não precisa, tá? Já já a gente vai falar desses rasgos aqui, aí eu explico melhor. Pronto. Aqui, na verdade, pessoal, existe um artifício interessante que eu acabei não usando, mas eu vou mudar aqui. Veja, esse furo está na coordenada 23. Esse aqui, eu precisaria puxar ele também. Como eu sei que ele está no mesmo alinhamento, eu posso fazer isso aqui de uma forma diferente. Ao invés de escolher esse furo, eu escolho sempre o de trás, porque a gente vai ter uma linha passando por cima desse. Assim eu deixo bem claro que os furos são alinhados para o pessoal lá da usinagem, tá? Então vamos lá, vou ter que excluir isso aqui, esse também. Vou fazer rapidamente de novo, dimensão da ordenada, ponto 0. Porém agora eu vou usar esse critério. Eu vou pegar sempre o furo que está lá atrás, ó. Assim a linha passa por cima do furo que está à frente. Aqui a mesma coisa, veja. Eu mostro que os furos são alinhados. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Aqui e aqui, pronto. Linha, cadeia de ordenada, eu tiro ali, pronto. Próximo. Mesma coisa, partindo agora daqui. Agora eu venho escolher esses furos que estão na parte de trás. E esses aqui. Parte de trás que eu digo, você entendeu. É o que está mais recuado ali. Assim a linha de chamada passa sobre o que está à frente. Linhas de chamada, tiro a cadeia de ordenada, aceito o comando OK. Pronto, a princípio é isso. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui. Nós temos duas casas decimais por padrão aqui. E em alguns momentos ele coloca nenhuma casa decimal. Isso não é legal quando a gente trabalha com esse tipo de tabela de tolerâncias. Deixa eu já te mostrar o que significa isso. Esse tipo de informação sobre tolerâncias gerais você vai ver em outros desenhos de uma forma igual ou parecida por aí, tá? O que significa isso? Eu posso ter uma casa decimal, né, na minha dimensão, posso ter duas, três ou nenhuma, tá? Isso aqui indica para o pessoal da usinagem o quanto ele pode desviar da medida. Veja, pessoal, eu sei que isso aqui é um assunto muito extenso, eu vou apenas resumir aqui. Nem sempre o pessoal consegue deixar na medida exata que você pede no desenho, tá? Por exemplo, o furo numa coordenada 43 perfeita. Existe uma tolerância, ele pode desviar um pouco dessa medida. Então aqui a gente informa o quanto ele pode desviar, tá? São tolerâncias gerais. Isso vai ser de acordo com o número de casas decimais que eu vou deixar aqui. Da forma que está aqui, ó, 100 casas decimais, por exemplo, 43. Ele vem aqui 100 casas decimais, ele entende que ele pode deixar para mais 0,5 ou para menos 0,5, certo? Então pode ficar de 42,5 até 43,5 estaria dentro da medida. É isso que o pessoal vai interpretar. Na grande maioria das dimensões, eu gosto de deixar uma casa, ou seja, 1/10. Em medidas mais abertas, eu costumo deixar mais ou menos 0,5, ou seja, sem nenhuma casa. E quando entra muita precisão, é comum que a gente aplique a tolerância na própria dimensão. Já já a gente vai fazer isso e você vai ver
do que eu estou falando, tá? Por hora, o ideal é que a gente tenha sempre uma casa aqui, ó. Então eu clico na dimensão e venho aqui. Porém, o SolidWorks, ele não aceita. Se eu fizer isso aqui, ó, uma casa decimal na precisão, ele não coloca. Porque por regra, ele não funciona assim. Eu vou te mostrar como que a gente resolve isso. O ideal é que você mude essa configuração, tá? Eu sempre tenho a minha alterada aqui, mas eu voltei para poder te mostrar isso. Você vem aqui nas opções, na engrenagem. Vem aqui, ó, propriedades do documento. E vem aqui, ó, dimensões. Aqui a gente vai mudar duas coisas. Primeiro é o seguinte, onde está ali precisão primária, ele joga por padrão duas casas. Eu vou mudar para uma. Então dimensões desse tipo aqui, ó, olha lá. Ele coloca duas casas decimais, ele vai passar a colocar uma só. Outra coisa que a gente vai mudar é isso aqui, ó, zeros. Zeros à esquerda você não mexe. Zeros à direita, ele está nessa função inteligente, eu mudo para exibir. Ele vai dar uma mensagem, tudo bem, ok. Dimensões, exibir, e aqui embaixo em propriedades, mostrar, tá? O que significa isso? Ele sempre vai colocar uma casa decimal e sempre vai colocar o zero depois da vírgula. Alteradas essas duas funções, opções na verdade, ok. Olha lá, ele aplicou o zero depois da vírgula e nas outras ele tirou uma casa decimal e deixou só uma. Então, por padrão, agora ele vai colocar sempre assim. Ele voltou com a linha de ordenada ali, né? Então, eu vou tirar aqui. Pronto. Na próxima, clico apenas na linha 0, ele já entende ali, ó. Solto aqui de novo. Pronto. Então, pessoal, agora eu estou informando aqui no meu desenho, quando eu tenho uma casa decimal, que ele pode ter um desvio de até 1/10 na hora de confeccionar esse componente, na hora de usinar, fazer essa furação e tudo mais, tá? Coordenadas dos furos todas aplicadas, agora ainda tem um monte de outras dimensões que a gente precisa colocar aqui. Existe um princípio que eu utilizo que me ajuda bastante e talvez possa ser útil para você também, que é o seguinte: suponha que você mesmo vá fabricar esse componente, né? Faz de conta que eu vou confeccionar essa peça. Que tipo de informações, que tipo de dimensões eu preciso que esse desenho me informe? Então eu parto desse princípio e assim eu acabo por não esquecer de colocar algumas coordenadas, tá? Por exemplo, as dimensões gerais desse item eu ainda não tenho. Vamos colocar ali, ó. Por exemplo, essa dimensão 70 milímetros, veja que ele já está colocando vírgula 0. Essa máxima aqui também 160. A altura, veja que eu estou mudando de vista aqui para distribuir um pouco. A altura 16. Agora eu já tenho as dimensões máximas do meu componente. Outras dimensões, essa daqui. O início desse detalhe, veja, desse ponto até aqui, olha lá. Esse raio aqui. Raio não é interessante que a gente deixe assim, com esse excesso de precisão. Então eu tiro ali, ó, eu deixo nenhuma casa decimal. É o mais comum, tá? Para ângulos também, veja, eu vou cotar esse ângulo aqui. Olha lá, 90,0. Não é legal que a gente deixe assim, eu coloco nenhum ali, tá? Aqui, pessoal, existe uma outra regrinha também. Sempre que possível, evite colocar cotas dentro do desenho, da forma que eu fiz aqui. O ideal é que você jogue para fora, assim, ó, tá? Porém, se você achar que vai ficar muito feio, como eu estou achando aqui no momento, você pode jogar alguma coisa, sem exagerar muito, para dentro do desenho, tá? Outra informação interessante que eu preciso te passar é o seguinte: esse tamanho de fonte, tamanho da letra, ele está puxando da configuração do meu documento, que é o arquivo que eu deixei para download, é aqui do meu template, tá? É interessante que você não deixe essa letra nem muito grande e nem muito pequena. Isso aqui não é um cartaz, então não precisa deixar a letra muito grande, é um desenho técnico. E também não deixe muito pequeno a ponto do pessoal imprimir. Isso aqui é um desenho que serve para ser impresso. Então de repente o pessoal vai imprimir e a letra vai ficar muito pequena. Toma cuidado com isso também. Então tente sempre esse equilíbrio, né? Não muito grande e não muito pequena a ponto de não aparecer na impressão. Para completar aqui, essa distância aqui também, ó, tá? 20 milímetros, por exemplo.
E agora eu posso dimensionar os furos. Eu tenho as coordenadas e agora a gente vai colocar as dimensões dos furos em si. Por exemplo, esse diâmetro, geralmente aqui são 3 dimensões, ó. Diâmetro maior, o diâmetro menor e a altura do rebaixo. Quando se refere a parafusos, é quase sempre assim. Aqui também, pessoal, se você preferir, eu não vou fazer aqui, mas você pode fazer isso aqui, ó. Colocar uma informação aqui nesse campo, tá? Depois de todo esse código, você coloca a informação do número de vezes em que essa dimensão aparece. Então, eu coloquei ali entre parênteses 4 vezes. Ou seja, esse furo se repete aqui nesse desenho, nesse componente 4 vezes, ó, tá? Eu acho um certo exagero, porque o pessoal acaba subentendendo isso, mas se você preferir, em alguns casos onde não esteja muito claro que se trata do mesmo tipo de furação, aí você pode acrescentar isso aqui, tá? Por hora eu não vou colocar, acho que não precisa nesse caso. Apaguei coisa demais ali, veja. Ok. Se você quiser inverter a seta aqui também, ó, clica nela, ó, olha lá, ela vai trocando de lado ali, tá? Em alguns casos isso pode ficar mais interessante. Ok, esse outro furo, de novo, diâmetro maior, diâmetro menor e altura. Ok, ajustando ali, posso puxar para fora algumas cotas quando elas não cabem muito bem assim, tá? Então vai deixando algo esteticamente legal também, né? Sem ficar muito poluído. Eu acho que está faltando somente a informação agora da altura do rasgo. Então eu vou puxar aqui, olha lá, 4 milímetros a altura desse rasgo aqui. E pelo desenho de planta a gente consegue subentender que é tudo a mesma altura, porque não tem nenhuma linha cheia me dizendo o contrário aqui. Então somente essa informação se aplica a toda a parte rebaixada ali, né? Ok, a princípio é isso. Agora a gente ainda vai falar dos ajustes e das tolerâncias que se aplicam aos rasgos aqui, tá bom, pessoal? Nós já falamos sobre essas tolerâncias gerais, então onde eu não tenho nada mencionado no meu desenho, o pessoal vai seguir isso aqui. Agora, em alguns casos, eu posso especificar a tolerância. Começando pelos ajustes. O que seria isso? Lembre-se que a nossa morsa a gente tem alguns encaixes, a gente tem aquele ressalto nas mandíbulas da morsa que se encaixam naquela parte rebaixada aqui da nossa base. Nós fizemos tudo com medidas fechadas, ou seja, medidas nominais. E agora a gente tem que aplicar uma folga, certo? Eu disse que a gente faria isso aqui no desenho 2D e agora a gente vai fazer isso. Por exemplo, a dimensão desse rasgo aqui, olha lá, 20,0. Lá na mandíbula também está com 20,0. A gente já sabe que se as duas medidas forem construídas exatamente com 20, elas não vão se encaixar lá no físico. É necessário que haja uma folga. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Clico aqui na dimensão e eu venho aqui, ó, tolerância, precisão, e eu vou escolher o tipo de tolerância que eu quero utilizar aqui, tá? Você pode explorar um pouco isso aqui, tem várias formas. No caso a gente vai usar essa daqui, ó, bilateral. Ele abre esse campo de mais e de menos, ou seja, quanto esse 20 pode ficar a mais e quanto pode ficar a menos, porque nem sempre o pessoal vai conseguir deixar na medida 00, tá? Então vamos lá, recapitulando, ajuste se refere à folga que eu quero aplicar. Tolerância se refere ao desvio, ou seja, quanto o pessoal pode errar, entre aspas, na medida, né? E que ainda o componente vai me servir, né? Existe um certo erro que esse componente está condenado, não serve mais, mas existe uma tolerância, um desvio aceitável. Aqui a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, se eu disser que eu posso ter 3 centésimos a mais, olha lá. Aqui o pessoal vai ler assim, ó. Deixa eu mudar aqui para 2 casas, tá? Igual do documento, mudo para 2 casas, né? Para poder entrar os centésimos ali. Agora sim. Isso aqui pode ficar maior 3 centésimos, ou seja, 20,03 e menor nada. Menor eu não aceito, tá? Ou nesse caso, como eu quero aplicar uma folga, eu posso dizer assim, ó. Ao invés de menos aqui, eu coloco um sinal de mais, ó. Tá vendo?
ele vai ficar mais e mais. Olha lá, deixa eu colocar 3 aqui e 6 aqui, ó. Veja que eu ainda tenho 3 centésimos de tolerância, só que agora eu estou pedindo que seja no mínimo 20,03 e no máximo 20,06, percebe? É assim que o pessoal vai fazer essa leitura. Mais 3 centésimos e mais 6. Entre um e outro, a dimensão é aceitável. Quando a gente fizer o detalhamento lá na mandíbula, eu coloco alguma coisa para menos, por exemplo. Assim eu sei que sempre haverá uma folga. Se o pessoal respeitar essa tolerância e respeitar a tolerância lá na mandíbula, vai haver uma folga, portanto haverá um ajuste preciso aqui, né? Vou manter assim, tá bom, pessoal? Ok ali. Ficou um pouco poluído ali, mas é porque ele voltou com esse vírgula 00 aqui. Eu vou tirar, vou deixar nenhum. E é aqui que eu tenho que mudar, pessoal. Onde está igual a nominal, eu coloco 2 casas. Pronto, é assim que tem que ficar, tá? A medida sem nenhuma casa decimal e a tolerância com 2 casas ali. Pronto. Melhorou um pouco o aspecto aqui, pelo menos na minha opinião. A mesma coisa se aplica a esse outro rasgo aqui. Então vamos fazer isso, ó. E agora eu vou te ensinar um truque para você não ter que fazer tudo de novo, que é esse pincel aqui, tá? Esse recurso. Ele vai copiar as propriedades de outra dimensão. Então clica lá no pincel, clica na origem de onde você quer copiar e clica no destino, onde você quer alterar. Pronto, olha lá, ele copiou as tolerâncias, mas ele não copiou a precisão, né? Aqui é o seguinte, pessoal, algumas coisas ele utiliza, ele copia, outras não. Aí você tem que editar na mão mesmo. Mesmo assim, isso aqui é muito útil, tá? Aqui onde está igual a nominal, tem que pôr 2 casas mais uma vez. Pronto. De resto ele copiou, veja, as tolerâncias e tudo mais. Esse assunto de tolerâncias e ajustes é um pouco confuso, é verdade. O que eu estou fazendo aqui é apenas um resumão para você, tá bom? Deixa eu puxar isso mais para cá, sempre ajeitando ali de uma forma visual. Então, como eu disse, faça de conta que você vai fabricar esse componente. Falta alguma dimensão? Você pegou um bloco de aço, começou a confeccionar. Tem alguma medida que você não consegue descobrir apenas olhando esse desenho? Então esse é o princípio que eu utilizo, tá? Para evitar, né, pelo menos evitar esquecer dimensões ou colocar dimensões demais também, porque isso às vezes confunde também, tá? Bom, o que está faltando aqui é preencher a legenda, eu vou fazer isso rapidamente, você já viu como que a gente faz isso também. Botão direito, editar o formato da folha. Denominação aqui eu já coloco o nome do componente, é a base. Ferramenta, não se aplica essa informação nesse caso. Cliente, cursos, repuxando. Cursos, repuxando. Ok. Operação também não se aplica. Número do produto eu vou copiar do anterior, é um número fictício, mas lá está em 58526, só para deixar igual. Data você coloca a data, ok. E agora sim, o mais importante está aqui, a gente coloca aqui, esse é o item 001. Não vou dizer o mais importante, né, mas é algo que a gente não fez até agora. Material, pessoal, tem que ter coerência lá com a lista de materiais, é o que eu pedi para comprar. Como a gente colocou tudo SAE 1045, é isso que a gente tem que colocar ali, ó. Material será um aço, SAE é a norma, 1045. Caso haja algum tratamento térmico, por exemplo, uma têmpera, é aqui que você vai colocar também, tá? Ou criar um campo aí na sua legenda só para isso, tá bom? Saindo ali da edição, primeira folha completa, eu vou salvar isso daqui e a gente vai fazer mais um agora nessa aula, tá? Então, mais uma vez, nova folha, eu já vou editar o nome para item 002. Qual que é o item 002? Eu posso buscar lá na lista. É o eixo. Vamos trabalhar nele ali também. Ele criou por padrão uma folha A3, que é similar à folha anterior, né? Olha lá, A3 também. Vista de modelo, vou procurar o eixo, ok. Jogo ali, já vou criar também uma vista projetada. Lembra que eu comentei que itens cilíndricos, em geral, a gente resolve com 2 vistas. Porque
A terceira vista, vamos supor, a elevação de um item cilíndrico é muito similar à sua planta. Então é meio que desnecessário. Veja, a única diferença que a gente tem aqui é esse furo, porque ele é feito na lateral. Então, nesse caso, eu vou excluir essa vista, tá? Não vou manter as linhas tracejadas aqui, porque vai poluir muito aqui na região da rosca. Agora, eu preciso mostrar esse furo. Então, como que eu vou fazer? Deixa eu retirar ali a linha tracejada, né? Que eu falei que não ia utilizar. Ok. Aqui já é interessante ter. É diferente uma coisa da outra, né? Olha lá. Aqui fica legal. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma vista em corte, mas é um que eu ainda não te mostrei aqui, que é o corte parcial. Que é esse aqui, ó. Seção de corte parcial. Ele precisa de um esboço inicial. Então, veja que ele já habilitou para eu desenhar um esboço ali. Onde eu quero colocar o corte? Eu quero que seja aqui na região do furo. Então a gente desenha um esboço ali, irregular mesmo. Normalmente a gente faz assim, ó, algo irregular de propósito. Agora ele quer a profundidade desse corte. Eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar no furo, embora eu tenha escondido ele aqui. Eu posso clicar por aqui, ó, e dar um OK ali. Veja o que ele fez. Ele passou um corte parcial, ele respeitou aquele meu esboço, né? Onde coincidiu com o componente aqui, na profundidade desse furo aqui. Percebe? É bastante interessante. E você viu que dá para colocar por medida ali também, caso você saiba a medida. Veja que agora sim eu tenho a representação do furo e tudo mais, da rosca, né? Melhor dizendo, para a gente poder dimensionar isso aqui. Então vamos aplicar as dimensões agora. Primeira coisa aqui, pessoal, eu estou percebendo, na verdade, que isso está muito pequeno aqui para essa folha. Como eu não criei a folha A4 deitada, que seria o ideal para esse tamanho de vista, isso aqui deve estar na escala 1:1. Como eu não fiz isso, eu vou aumentar um pouco a escala desse desenho, né, para ficar mais apropriado a folha A3. A gente pode fazer assim, ó, usar escala personalizada. 2:1 vai ficar muito grande, certo? Olha lá, 2:1. Nem cabe na folha. Então a gente pode fazer isso manualmente aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Onde está 1:1, eu digito manualmente ali, ó, 1,5:1, ou seja, 1,5:1. Enter. Ele respeita isso, tá vendo? Agora, eu não sei se em todas as versões do SolidWorks isso aqui funciona, tá? Digitar manualmente assim. Aí você testa aí na sua versão. Caso não tenha como fazer, você é obrigado a mudar de folha mesmo, né? Então aqui a gente está na escala 1,5:1. O que é importante a gente não esquecer aqui? Preencher aqui, ó, escala 1,5:1, tá? Há quem diga que esse tipo de escala não é muito oficial, né? Número quebrado assim, 1,5:1. Mas é bastante usual por aí, tá, pessoal? Deixa eu já criar também uma vista isométrica auxiliar ali. Olha lá. Nessa daqui eu vou baixar a escala dela e vou usar 1:1. Deixa eu ver se 1:1 ainda está grande. Não, 1:1 vai ficar legal aqui. Sem as linhas tracejadas. Pronto. Ok, para começar, interessante, linhas de centro onde se aplica. Então sempre que a gente tem um componente cilíndrico, é muito legal colocar linha de centro. Quando é um componente cilíndrico, a gente pode só clicar nele assim, ó. Veja, ele aplicou automaticamente a linha de centro, por se tratar de um componente cilíndrico, tá? Se você preferir, até mesmo na isométrica, às vezes fica legal, ó, tá? Então tem casos que eu acho que polui, tem casos que não. Aqui eu achei que ficou legal, ó, tá? Vamos lá, dimensões então. Diâmetros, né? E a profundidade desses rebaixos usinados aqui. Diâmetros, para começar. A gente tem esse diâmetro menor. A gente tem... Vou deixar a rosca por último ali. A gente tem esse diâmetro aqui. Posso colocar assim, ó. A gente tem esse maior, que eu posso, só para dividir um pouco, colocar aqui, ó. Tá? E tenho esse diâmetro aqui. Pronto. São só esses a princípio. Porque agora sim a gente tem a rosca. Clico ali na parte da rosca, ele já entendeu que é uma rosca M8, porque isso já está configurado quando eu fiz o furo lá no 3D, então só assim já é legal.
E a profundidade do furo, pessoal, aqui tem duas maneiras de fazer. Ou você cota a profundidade da rosca, o pessoal sabe que eles têm que fazer o furo um pouco maior, ou você cota a profundidade do furo, e o pessoal sabe que eles vão furar, por exemplo, com 30 e vão fazer a rosca até onde der. Não tem problema se tiver mais rosca do que precisa, é no mínimo 25. Tá? Então tanto faz. Agora evite as duas coisas, do jeito que está aqui está exagerado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a profundidade da rosca. O pessoal da usinagem, em geral, eles já têm esse conhecimento de que eles têm que furar um pouco mais do que 25 para manter 25 de rosca no final. Tá? E aqui também tem um excesso de precisão, porque eu não preciso que a rosca seja mais ou menos 1/10, né, a profundidade dela. Então é claro que eu posso vir aqui e tirar esse excesso de precisão, tá? Nenhuma. Então você administra isso conforme a necessidade. Por exemplo, essa medida precisa ser mais ou menos 1/10? Não, ela pode ser também um pouco maior, um pouco menor, até 5/10. Então isso é você que vai administrando conforme o seu projeto, tá? Agora, deixa eu te mostrar outra coisa. Veja que aqui a fonte ficou meio feia. Às vezes o SolidWorks faz isso, tá? Isso aqui para mim é um bug do software, né? A configuração está ok. Aí o que eu faço para resolver isso de forma rápida? Eu venho lá no pincel, ó. Pincel, copia esse aqui que está com a fonte legal e joga essas propriedades para cá, ó. Pronto, olha lá. Ele mudou. Então é assim que eu resolvo de forma rápida. Por que não aqui também colocar apenas não, né? Nenhuma casa decimal. Vamos fazer isso. Assim a tolerância passa a ser 5/10, de acordo com a nossa tabela geral. Deixa eu puxar isso para cá porque está muito encostado ali. Pronto. Diâmetros colocados, a gente ainda vai falar das tolerâncias. Lembra que tem precisão nesse corpo e precisão nesse corpo. Esse corpo aqui do eixo gira na mandíbula fixa e esse aqui gira no mancal. Então eu preciso estar me lembrando desses detalhes do projeto. Vamos deixar essa questão das tolerâncias por último. Deixa eu só colocar agora as coordenadas de profundidade. É a única coisa que está faltando aqui, ó. Dimensão da ordenada. Tanto faz, pessoal. Você pode cotar do jeito que você quiser. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Daqui, aí daqui para cá. Olha lá, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado. Ó, e pode fazendo isso até o fim. Mas eu acho que isso mais complica do que ajuda. Em alguns casos, a gente vem aqui, dimensão da ordenada, e faz algo semelhante ao que a gente fez lá na base. Ó. Partindo desse ponto zero, eu vou sempre puxando as coordenadas. Ó. Aqui, aqui e essa final. Pronto. Faltou tirar a cadeia de ordenada ali, ok. Quando acontece isso aqui, ó, você pode desviar manualmente assim, ó, um pouco para o lado, para ficar mais limpo ali, né, mais visível. Profundidades colocadas, já tem os diâmetros colocados, está faltando aqui o diâmetro desse furo, vou colocar ali, ó, deixa eu ver onde posso jogar, para cá. Diâmetro de 10,5, veja que ficou com aquela fonte feia de novo, copio daqui para cá com o pincel. Ele arredondou para 11, pessoal, por quê? Porque essa origem onde eu cliquei com o pincel está sem casas decimais, então tem que tomar mais cuidado. Vou voltar ali, ó, só nesse caso eu vou voltar, colocar uma casa decimal, porque o diâmetro correto é 10,5 e não 11, né? Ele arredondou quando eu tirei a casa decimal. Tome esse cuidado. Profundidade desse furo é passante e o pessoal vê isso por aqui. Eu tenho a linha tracejada que mostra que esse furo é passante. Antes de falar das tolerâncias, a gente já está quase encerrando, falta falar dessa rosca aqui, né? Eu posso colocar uma nota, clicar ali na rosca e escrever ali que eu tenho rosca trapezoidal, diâmetro de 16 por 2 de passo. Você pode colocar 2 assim, passo, ou simplesmente deixar por 2, porque o pessoal já interpreta que essa segunda dimensão é o passo da rosca, tá? Pronto, olha lá. Como foi uma rosca feita manualmente, o SolidWorks não vai cotar isso aqui como rosca trapezoidal, vai cotar como diâmetro, né?
Então a gente tem que colocar isso manualmente. Olha lá, diâmetro de 16. Ele não reconheceu a rosca, né? E aí fica legal essa informação assim, ó, aplicada manualmente, tá? Bom, vamos falar agora das tolerâncias desses dois corpos que têm precisão. Aqui, pessoal, quando se trata em eixos cilíndricos, a gente tem um auxílio. O primeiro deles é essa tabela de ajustes recomendados. Isso aqui é uma tabela muito conhecida. Eu não vou ampliar demais a imagem aqui porque ela está com baixa qualidade, então eu vou manter assim. Aqui a gente consegue, primeiro, pelo exemplo aqui, ó, pela figura, você consegue ver que ele parte dos ajustes mais folgados, olha lá, gira, empurra com a mão, depois já vem com o martelo e ele termina nos mais apertados ali. Por exemplo, tem que fechar com uma prensa. Ele tem os nomes ali para o tipo de ajuste. Depois disso, ele vem para cá. Que tipo de mecânica você está trabalhando? Eu sempre trabalho com essa aqui, ó, mecânica precisa. No meu ramo de segmento, projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo, a gente sempre fica nessa aqui, mecânica precisa. E aqui eu escolho que tipo de ajuste eu quero e ele vai me dar ali a tolerância ISO do eixo e do furo. Já vou te mostrar o que significa isso aqui. Por exemplo, nesse nosso caso, a gente vai utilizar esse aqui, ó. Por quê? Porque ele se aplica a peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Exemplo, eixos, mancais. Então esse aqui está perfeito para o nosso caso aqui da morsa. Poderia pegar algo mais folgado, mais apertado um pouco, depende da função. Aqui no caso eu vou ficar com esse. Então veja o que a gente tem. Rotativo, que é esse aqui. Mecânica precisa. Cruzando ali a gente chega aqui. Agora sim eu vou ampliar um pouco. A gente chega nisso aqui, ó. H7 é o furo, F7 é o eixo. Como que eu sei disso? Furo sempre com letra maiúscula, eixo sempre com letra minúscula. Agora, o que significa H7, F7? É aí que entra em ação essa outra tabela aqui. Essa aqui é um exemplo só, eu peguei na internet também. Existem muitas tabelas dessas aqui por aí. Isso aqui é o que vai dizer qual é a medida exatamente conforme a tolerância que eu escolhi. Por exemplo, aqui é eixo. Vamos lá no eixo F7. Aqui deveria estar com letra minúscula, tá? Mas tudo bem. Tolerância F7 para eixos. E eu tenho um diâmetro de 18 lá, ou melhor, de 13, né? Mesmo assim se aplica aqui, ó, diâmetros de 10 a 18. Venho lá no F7. Eu tenho essa medida aqui, ó. Menos, aqui tem milésimos, tá, pessoal? Menos 16 milésimos até menos 34 milésimos de milímetro. Ou seja, 1 centésimo e meio até 3 centésimos e meio de milímetros é aceitável para esse eixo. É uma medida precisa, mas isso daqui é bastante comum para o pessoal da usinagem, tá bom? Eu posso ir lá e escrever essa medida, ou eu posso simplesmente vir aqui, pessoal, e dizer que isso daqui é diâmetro de 13 F7, porque essa tabela com as dimensões exatas, o pessoal da usinagem também tem, normalmente. Eu digo que aqui é F7, eles vão consultar a tabela e vão pegar exatamente a tolerância que se aplica a um eixo F7. Aqui no SolidWorks funciona assim, ele tem aqui alguma coisa automática para esse tipo de tolerância, tá? Por exemplo ali, ó, H7, G6 e tal. Eu acho meio confuso, para ser bem honesto para você, eu não uso isso aqui desse jeito. Eu simplesmente venho aqui, ó, deixo nenhum e escrevo aqui, ó, tá? Letra minúscula, F7, no caso do eixo, letra minúscula. Eu tiro também essa precisão nesses casos, ó, nenhum. Diâmetro de 13, F7, tá? Acaba sendo mais cômodo, mais rápido você digitar diretamente por aqui. Pelo menos eu faço assim. Aceito o comando. Pronto. O pessoal vai ler essa informação, vai buscar na tabela qual é a tolerância que se aplica a esse eixo, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Vou utilizar o pincel daqui para cá, deixa eu ver se vai dar certo. Olha lá, ele copiou a propriedade, mas não digitou a medida. Tudo bem. F7 nele também. Pronto. Então agora eu tenho as tolerâncias aplicadas no eixo. Quando a gente fizer o detalhamento da mandíbula, na próxima aula, a gente vai colocar que aquele diâmetro lá na mandíbula é 18H7, 13H7, com letra maiúscula, porque lá se tratam de furos. Eu vou atualizar. Vamos preencher a legenda então. Botão direito, editar formato da folha.
Denominação aqui, de acordo com a lista de materiais, é o eixo. Aqui nada. Aqui 58526 é um número fictício. Operação nada. Cursos repuxando. Ok. Quantidade também é bastante importante, pessoal. A base é apenas 1, o eixo também é apenas 1. Em alguns casos a gente vai mexer aqui também, tá? Material continua sendo o aço SAE 1045. O item é o 002. E agora não posso esquecer de editar a escala. 1,5 para 1. Nesse caso eu mexi. A grande maioria dos desenhos eu faço 1 para 1. Em alguns casos eu modifico quando facilita, na verdade, o trabalho aqui. Tá bom? Saindo da edição, está feito ali o detalhamento do segundo componente, eu vou salvar isso daqui. Para encerrar, eu estou vendo que faltou aqui uma dimensão, que é a dimensão do chanfro. E aqui você pode utilizar essa função aqui, ó, dimensão de chanfro, tá? Que é bastante específico. Então vamos lá. Daqui, clico no chanfro, né? Em uma outra aresta qualquer, para ele ter referência. Olha lá. E vou tirar esse excesso de precisão. Para chanfro, a gente não usa nada disso. Deixa tudo nenhum aqui, ó. Tá? Pronto. 2 por 45 graus. Tá cotado ali também agora o chanfro. Outra coisa que eu vou aproveitar e fazer, não é nada tão importante, mas aqui na vista explodida, na aula passada, eu não estendi essa linha até essa mandíbula aqui, tá? É legal que isso fique mais ou menos assim, ó. Então vou fazer isso agora, porque essa montagem também chega até a mandíbula móvel, né? Olha lá. Essa aula foi bastante longa, somente para 2 componentes, mas é porque tinha muita explicação inicial aqui. Nos próximos componentes você vai ver que a gente vai fazer de forma muito mais rápida, tá bom? Muito bem, vou salvar mais uma vez. Com isso a gente conclui essa aula. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui, escreve aqui nos comentários. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e conheça os meus cursos mais completos, cursos fechados na área de projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo. Vai lá no meu site, que é o repuxando.com.br. Lá eu tenho todos os detalhes sobre os cursos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.